As Nações Unidas preparam-se para climas espaciais tempestuosos, apresentado por Ciência na NASA. Vamos voltar até o final dos anos 1950. A União Soviética acabava de lançar o primeiro satélite artificial, o Sputnik. Os Estados Unidos, apanhados de surpresa, lutavam para recuperar o atraso, dando início a uma corrida espacial da Guerra Fria que duraria décadas. O espaço estava à disposição e parecia que tudo poderia acontecer. Neste vazio entraram as Nações Unidas. Em 1958, a Assembleia Geral, reconhecendo o interesse comum da humanidade em promover a utilização pacífica do espaço exterior e desejando evitar a extensão das rivalidades nacionais a este novo campo, criou o Comitê para o Uso Pacífico do Espaço Exterior. O COPUS tornou-se um fórum para o desenvolvimento de leis e tratados que regem as atividades relacionadas com o espaço, preparando o terreno para a cooperação internacional em problemas que nenhuma nação poderia resolver sozinha. Com o passar dos anos, o número de membros do COPUS aumentou de 18 para 74 nações, enquanto itens como detritos orbitais, perto da Terra, asteroides e navegação global foram adicionados à agenda regular. Em cada reunião, os membros discutem estas questões, que apresentam algum desafio ou perigo importante para todo o planeta. Este ano, um novo item está na agenda: o clima espacial. Este é um desenvolvimento significativo, diz Lika Guartacorta, da sede da NASA em Washington, D.C. Ao adicionar o clima espacial à agenda regular do Subcomitê de Ciência e Tecnologia COPUS, a ONU está reconhecendo a atividade solar como uma preocupação similar à dos detritos orbitais e dos asteroides que se aproximam. O clima espacial é o equivalente espacial do clima na Terra. Em vez de vento, chuva e neve, no entanto, o espaço tem tempestades de radiação, vento solar, explosões e ejeções de massa coronal. A fonte do clima espacial é o Sol, e embora as tempestades solares sejam lançadas a 150 milhões de quilômetros da Terra, elas podem fazer-se sentir em nosso planeta. Fortes tempestades solares podem cortar energia e desativar satélites, diz Guartacorta. É um problema global, agravado pela nossa crescente dependência de tecnologias eletrônicas sensíveis. Os potenciais impactos econômicos do clima espacial são significativos. Por exemplo, a perfuração moderna de petróleo e gás envolve frequentemente perfuração direcional para explorar reservatórios profundos de petróleo e gás. Esta técnica de perfuração depende de um posicionamento preciso por meio de GPS. As cabeças de perfuração podem dar errado, entretanto, se o Sol interferir na recepção do GPS. Partículas energéticas solares nos polos magnéticos podem forçar o reencaminhamento de voos de companhias aéreas internacionais, resultando em atrasos e aumento do consumo de combustível. As correntes geradas por tempestades magnéticas podem danificar transformadores e aumentar a corrosão em tubulações de energia. Um problema fundamental que a ONU pode ajudar a resolver são as lacunas na cobertura de tempestades em todo o nosso planeta. Quando uma tempestade solar passa pela Terra, ondas de partículas ionizadas ondulam pela atmosfera superior da Terra e todo o campo magnético do planeta começa a tremer. Estes são fenômenos globais, diz Guartacorta. Precisamos ser capazes de monitorá-los em todo o mundo. Os países industrializados tendem a ter uma abundância de estações de monitoramento. Os países em desenvolvimento são onde estão as lacunas. Com a ajuda da ONU, os investigadores poderão conseguir alargar as redes de sensores a regiões onde antes isso era politicamente impossível. O clima espacial também pode desempenhar um papel no clima da Terra. Por exemplo, o mínimo de Maunder, um período de 70 anos quase desprovido de manchas solares no final do século XVII e início do século XVIII, coincidiu com invernos muito frios no hemisfério norte. Os investigadores estão cada vez mais convencidos de que as variações na atividade solar têm efeitos regionais no clima que não respeitam fronteiras nacionais. De agora em diante, o clima espacial será assunto de conversa regular entre diplomatas da ONU e planejadores de emergência. Isto é importante porque, embora o clima espacial não esteja mais disponível, ainda é verdade que quase tudo pode acontecer. Para mais notícias sobre o clima espacial e seus efeitos globais, visite science.nasa.gov.